Deus, de entregar minha vida pra Ele. Eu não tenho medo de ser de Deus, de entregar meu futuro pra Ele. Pois Ele tem sempre o melhor pra mim, ainda que eu não entenda. Deus tem o melhor pra mim. Deus vem me mostrar qual a direção. Quero aprender a sonhar. Preciso me encontrar. Envia, Senhor, luz pro meu caminhar. Eu não tenho medo de ser de Deus, de entregar minha vida pra Ele. Eu não tenho medo de ser de Deus, de entregar meu futuro pra Ele. Pois Ele tem sempre o melhor pra mim, ainda que eu não entenda. Deus tem o melhor pra mim. Deus vem me mostrar qual a direção. Quero aprender a sonhar. Preciso me encontrar. Envia, Senhor, luz pro meu caminhar. Que o Senhor envie muita luz para o seu caminhar. Que o Senhor possa enviar a luz para você direcionar a sua vocação. Você que quer ser santo, você que foi chamado à vida, e você que nessa noite está falando, olha, estão falando de vocação sacerdotal. Eu quero conhecer melhor essa vocação, ser padre. Você deixaria o seu filho ser padre? Será que eles tiveram alguma dificuldade? Trouxemos aqui padres e seminaristas para indicarem a direção para você que quer ser padre, ou para você que quer conhecer melhor como é que é a formação de um padre. Aqui, para você que participa, nós temos os prêmios de hoje: Missionário Shalom, CD 180 graus, o DVD Latitude e Longitude do Rosa de Saron. Tá aí esses dois prêmios. Esses prêmios são para quem se tornar novo sócio, é isso? Para todo mundo, entendeu? Ó, bacana. Missionário Shalom, 180 graus, DVD Latitude e Longitude do Rosa de Saron. Tem também o CD do Nova Direção, que é a banda que está aqui hoje com a gente. E o Vinícius Farias, que é o nosso querido Facebook. Ele diz que tem um apelido lá no seminário, que é o Facebook, de tanto que ele está nas redes sociais. Agora, gente, esse Papa Francisco, vamos ser honestos, hein? Ele surpreende. O padre Alexandre Aui Melo, que é um padre de Schoenstatt, pode falar assim, padre, porque o nome da congregação, Padre de Schoenstatt. Padres de Schoenstatt, nossa congregação. Maravilha. Ele está aqui, teve um encontro com o Papa Francisco, e relatou nesse livro que ele está lançando, que é um livro maravilhoso. E o que surpreende é Francisco, que é o nosso sumo pontífice, ele consegue ser uma sumidade e uma simplicidade ao mesmo tempo, né? Conta pra gente, o senhor entregou esse livro para ele, enviou, e qual foi a reação dele? Bom, nós tivemos uma entrevista no dia 26 de dezembro, depois que eu terminei de escrever, também eu pedi para ele ler e pedir para alguém ler, ou pelo menos dar um parecer sobre o livro. Na verdade, ele me escreveu dizendo que agradecia, mas, na verdade, preferia que eu publicasse sem que ele lesse. Isso me deixou bastante desconcertado, obviamente. Mas, depois, quando o livro estava pronto, também o enviei, e ele agradeceu.
dizendo, sobretudo, que tinha sido uma oportunidade para ele dar testemunho, né, do amor dele à Nossa Senhora, e por isso ele agradecia por essa entrevista, e também agradecia pelo livro ter sido escrito com o coração, porque, no fundo, de fato, tudo o que ele falou foi também com o coração, então não era difícil fazer isso, né? Mas foi mais uma experiência assim da simplicidade, da abertura, também do grande amor que ele tem por Nossa Senhora, o amor que o povo tem por ela. Porque ele fala também que se a gente quer saber quem é Nossa Senhora, tem que perguntar para os teólogos, né, o teólogo de teologia, essas coisas. Mas, na verdade, se a gente quer saber como amar Maria, tem que perguntar para o povo. E eu encontrei foi justamente um Papa que tem coração de povo e que, portanto, ama Nossa Senhora como o povo ama, né, com aquela simplicidade, aquela transparência. Padre Alexandre, o senhor dá aula de Mariologia? Também, sim. Também. O senhor dá O aula Mário onde? é um dos meus alunos. No São PUC, Bento, no São Bento e na Mosteiro São Unisal, na Faculdade de São Bento, no centro de São Paulo, e no Unisal dos Salesianos, Centro Universitário Salesiano no Alta Lapa. Ali Exatamente. do lado da minha casa. Eu moro ali na rua de baixo. Passa isso. Eu podia estar estudando teologia ali. Estamos aí do lado. Seja pegar umas bem-vindo. aulas lá. Eu vou entrevistar o senhor lá. Beleza, uma alegria. Agora, uma das coisas muito bonitas que eu vi na resposta do Papa Francisco, ele é muito simples, né, gente? Dá uma olhada. Aí ele dizia, olha, muito obrigado, e contou essa história que o senhor acabou de contar, você pode publicar sem ler. Imagine você, semana passada me aconteceu algo bonito. Eu rezava uma oração e ele me lembrava do conselho dos monges, nas turbulências espirituais, devemos nos abrigar sobre o manto da Santa Mãe. E, de repente, percebi que estava chovendo, eu estava me molhando, simplesmente assim, por mero descuido, eu tinha saído de debaixo do seu manto. E eu pensei que seria interessante fazer uma homilia sobre os motivos que nos afastam da segurança maternal de Maria. Desejo-te uma feliz e santa Páscoa. E, por favor, não se esqueça de rezar por mim. Exatamente. Ele sempre termina dessa forma. Fraternalmente, Francisco. Verdade. É assim que ele normalmente escreve, né? Ele sempre no final fala para a gente rezar por ele, também sempre deseja que Nossa Senhora nos cuide. Então, essa tem sido justamente a atitude dele, né? E em relação a Nossa Senhora, ele tem uma longa história, desde a sua infância. Ele teve muito contato com os salesianos, tinha um padre salesiano muito importante na vida dele, então daí a devoção a Maria Auxiliadora, depois como bispo, a devoção a Nossa Senhora de Lujan. Depois, em 2007, ele descobriu a Aparecida. Então, a gente vai descrevendo os encontros dele com Nossa Senhora. Né? Isso que eu ia perguntar, como é que foi o livro, como foi organizado? Está na sequência da entrevista? Como é que Justamente, está na sequência da entrevista, que também segue um pouco a sequência da vida dele, mas a partir dos estudos também de Mariologia, a gente vai explicando um pouco mais a entrevista, para não ficar aquela coisa só a entrevista seca, mas aquilo que é do Papa está destacado, as palavras dele, e o restante é como para tentar entender melhor o que ele está dizendo. Agora, tem um capítulo aqui intrigante, por exemplo, o Camarim da Virgem. Que isso? Exato, eu também achei estranho, mas é que justamente ele falava que sempre que ele estava em Buenos Aires e tinha algum problema, ele ia para o Camarim da Virgem, que é, digamos assim, é o nicho, é uma palavra em espanhol para se referir ao nicho onde está a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, numa basílica muito importante de Nossa Senhora Auxiliadora, lá no bairro de Almagro, em Buenos Aires. E ele disse que sempre que tinha alguma coisa, ele ia lá. Inclusive, os padres responsáveis do santuário, os padres salesianos, quando viam ele já como bispo chegando, nem chegavam perto e comentavam entre eles, lá vem o bispo, deve estar com um problemão daqueles. E aí ele sempre ia lá diante da imagem de Nossa Senhora para entregar para ela suas preocupações, que é algo que ele tem feito até hoje, né? Então a gente vê que até mesmo em Aparecida, quando ele veio agora para a JMJ, também, né? no início do pontificado, todos os momentos assim importantes, ele primeiro vai lá e se dedica aquilo a Nossa Senhora. Eu estou vendo o senhor com um monte de pulseirinha. O que é isso aí, padre? Isso aqui é da juventude que a gente acompanha. Eu sou assessor de juventude, apesar dos meus cabelos brancos, né? Eu acompanho a juventude no movimento de Schanstatt. Aqui está o ideal, né, deles, qual que é vinculados por Maria, Fogo do Cristo Tabor, é o ideal nacional da juventude de Schanstatt. Olha, como é que é? Pode repetir? Vinculados por Maria, Fogo do Cristo Tabor. É a imagem do Cristo no Tabor. Depois tem outra que é dos pioneiros de Schanstatt, que abrem caminho, e assim vai. E a gente leva essa fitinha para lembrar do ideal. Durante todo o dia, durante todas as horas da vida, a gente, na hora que tem que tomar uma decisão, que está naquela disjuntiva, como fazer, o ideal nos recorda como a gente tem que atuar.
Isso é uma mariologia aplicada, literalmente. Tem um capítulo aqui também. Como é que foi perguntar para Francisco? Porque, certamente, eu, como professor de teologia, a teologia tem termos, assim como os idiomas existem, na teologia também tem uma linguagem científica também e específica. E, de repente, falar com Francisco temas mariológicos que são frequentes nas suas aulas. Na verdade, eu queria até, no início, fazer um livro de mariologia, mas não foi possível, porque ele sempre fala numa linguagem muito aplicada à vida, né? E evita os termos científicos, justamente. Por isso, a gente até teve que explicar algumas das coisas que ele diz, né, para que a gente possa entender melhor essa simplicidade da sua linguagem. Então, ele fala como o povo fala de Nossa Senhora, né? Sem dúvida, ele tem por trás toda essa bagagem, esse conhecimento teológico, mariológico, mas, de fato, ele prefere falar com o coração e fala como o povo sente, né, a presença de Nossa Senhora. Tem várias historinhas assim que ele vai contando. Então, você faz uma pergunta meio que esperando uma resposta teológica e daqui a pouco vem uma historinha, né, como ele faz nas homilias, como é o estilo dele mesmo. E, na verdade, essa história, quem entende e estudou teologia, vocês sabem que, para chegar naquilo ali, é igual um haikai, né? Ele está ali, a poesia, para você chegar naquele mínimo, você tem que ter uma capacidade de síntese, tão grande para deixar aquele texto profundo e curto. Não é fácil, né? Ser simples não significa que você é menos teológico, menos doutrinal, menos profundo, né? Essa eu acho que é uma das virtudes do Papa Francisco. Por isso que eu falo que é uma mariologia aplicada, né? Na verdade, ele fala com muito conhecimento do que está falando, tem profundas raízes teológicas do que ele diz, mas ele consegue transmitir isso de uma maneira simples. Isso é uma virtude. O senhor falou de Aparecida, esteve com o Papa em Aparecida, e o documento de Aparecida foi um documento que foi muito popular. Né? Por exemplo, o Movimento da Renovação Carismática Católica, do qual eu participo, adotou o documento como uso frequente de pregações. Então, pregadores que não tinham nem formação alguma começaram a ler e a usar e a sublinhar e a grifar frases. E uma das coisas que Aparecida citou, que Puebla, Medellín, várias conferências episcopais citaram e Francisco usa muito, a opção preferencial pelos pobres. Exato. Nesse livro, ele falou disso. Sim, também a gente fala sobre a dimensão de Maria como mãe dos pobres, mãe do povo. Na verdade, de Aparecida, a página mais bonita para ele é uma que é a da religiosidade popular. Ele fala, essa é a página mais bonita do documento de Aparecida. Na verdade, o documento de Aparecida marca muito a vida dele. E a intuição do Francisco... Ele foi um dos redatores, não foi isso? Sim, ele foi o presidente da comissão de redação. Então, eu acho que ele quis voltar a Aparecida, isso também eu comento no livro, justamente para chamar atenção sobre esse documento, para que esse documento não fique engavetado, para que as pessoas o recuperem, o tenham presente. E esse é um magistério, ou seja, é um ensinamento dos bispos da América Latina, mas que vale para a Igreja Universal. E graças a Francisco, eu me atrevo a afirmar que o que se espera em nível universal da nova evangelização é o que os bispos da América Latina já falaram para a América Latina em si, né, e que a gente já adiantou no documento de Aparecida. Então, ele tem essa identificação com o povo, né, com a religiosidade do povo, com a religiosidade popular. E ele percebe assim que no pobre está também Deus falando. Por isso que nós devemos respeitar o Deus que fala por aquelas expressões de piedade mesmo, daquelas expressões de religiosidade popular. Então, o acesso dele ao pobre não é só um acesso sociológico, é um acesso religioso. Isso é muito interessante. E não achar também que a opção preferencial pelos pobres é somente de uma linha teológica, porque o pessoal pensa, não, falou de pobre, botou anel de Tucum, é da teologia da libertação. Ô, minha gente, inclusive o senhor fala da teologia da libertação, da teologia do povo aqui nesse livro. Que é uma vertente, digamos assim, argentina da teologia da libertação e que marcou profundamente... teologia do povo, é isso? Exatamente, teologia del pueblo. Para mim foi uma descoberta, né? Nas aulas a gente já comentou sobre isso. É algo muito interessante, porque é uma vertente argentina propriamente, tem uns 3 ou 4 autores que escrevem sobre esse tema e que marcaram profundamente, foram mestres do Papa, do cardeal Bergoglio. Olha, né? Então, Juan Carlos Escanone é o único que está vivo nesse momento, é um jesuíta de 81 anos e que é um dos
escritores sobre a teologia do povo, né? Um dos autores em relação a isso. Um dos livros que me deixou impressionado, que eu li sobre a teologia da libertação, foi justamente a tese de doutorado do padre Joãozinho, que é um dos ícones da renovação carismática, fez tantos e tantos, revelou o padre Fábio de Mello no Adoremos 5, aquele Vou Cantar Teu Amor. Ele escreveu um livro chamado Teologia da Solidariedade, o padre Joãozinho, e foi a tese de doutorado dele, o conceito de salvação em Gustavo Gutierrez. E aí eu perguntava ao padre Joãozinho, mas como é que é? E me explicava, e lendo, tirando algumas dúvidas, ele me disse o seguinte, por exemplo, Gustavo Gutierrez, inclusive, até os erros teológicos que existiam em alguns escritos deles, ele foi advertido e ele reescreveu muitos textos dele, né? E alguns, sem saber desse fato, condenam o teólogo e toda a teologia dele, né? Eu acho que é natural que toda teologia vai fazendo um caminho, e a teologia da libertação também fez esse caminho, eu acho interessante. E para mim foi uma descoberta perceber um papa tão da igreja do pobre e da igreja pobre, né? E ao mesmo tempo tão religioso, tão da religiosidade popular, tão simples na sua fé, tão devocional também em muitos aspectos, coisas que parece que não casam, mas, na verdade, nele casam porque tem essa teologia de fundo, que é a teologia do povo. Ou seja, a forma com que o povo reza é lugar teológico, é onde Deus também se manifesta. E se eu amo o povo, amo o pobre e vejo Deus no pobre, então eu também devo respeitar essa forma do povo rezar. É esse Francisco que tem essa base teológica que chega ali no meio da favela e diz para a gente assim, ó, eu quero ir na casa de vocês tomar um cafezinho, não é cachaça, viu, gente? Não, exatamente. Um papa fala isso, é inacreditável. A gente vai para o intervalo e volta já para cantar, não, mas vamos cantar agora com o Ministério Nova Direção, eles vieram lá de Umuarama, e eles vão cantar para a gente, e depois a gente vai conversar aqui com o seminarista Paulino, o Facebook, né, o Vinícius Farias. Vamos junto, então. Nova Direção com vocês. Pra que drogas, não as trevas, sim a luz. Drogas pra que drogas, tudo que eu quero é Jesus. Drogas pra que drogas, não as trevas, sim a luz. Drogas pra que drogas, tudo que eu quero é Jesus. Não vou deixar droga nenhuma toma conta do meu ser. Jesus sempre comigo pra conduzir o meu viver. Quero um caminho que haja paz, alegria e amor, não um caminho que só leva a angústia e a dor. Drogas pra que drogas, não as trevas, sim a luz. Drogas pra que drogas, tudo que eu quero é Jesus. Drogas pra que drogas.